Eric nasceu e cresceu nos Estados Unidos. Sempre foi uma pessoa de coração aberto, e muito determinado com as coisas que se propunha a fazer. Na adolescência, era um garoto muito curioso e ativo. Embora vivesse em uma grande cidade como Portland, ele vivia fazendo trilhas e caminhadas pelos parques e bosques da região. Tinha uma imensa bravura para se embrenhar na mata até encontrar rios e cachoeiras, mas Eric morria de medo de se deparar com um urso em seu caminho. Quando terminou o ensino médio, seus pais lhe perguntaram qual carreira pretendia seguir. Eric não teve dúvidas, disse que seria policial. Eric estava mais interessado na proteção à comunidade, e em como poderia fazer a diferença sem ferir ninguém. Mas ele tinha consciência de que se fosse policial, também teria que participar da ação direta contra pessoas mal intencionadas. Ainda assim, Eric não abandonou seu propósito. Estava sempre atualizado sobre a legislação vigente, e abordava as pessoas de maneira profissional. O jovem policial fez todo o treinamento rigoroso da academia como mandava a cartilha. O que ele não sabia é que a vida estava prestes a colocar em teste a sua vocação em ajudar as pessoas, e de forma bem severa. Anos se passaram, e Eric Wilson continuou nas ruas de Portland. Ele fazia rondas de rotina, participava de investigações ligadas à venda de entorpecentes, e vez ou outra perseguia bandidos pelos bairros. Mas o dia que mudou tudo para o policial, começou como outro qualquer. Ele deixou o prédio, entrou na viatura, e iniciou sua ronda. Dirigiu por alguns bairros, reparando atentamente em tudo o que era possível. De repente, ao adentrar lentamente numa área residencial às margens da cidade, o oficial ouviu um barulho muito incomum, que chamou a sua atenção. Àquela hora, não havia muitas pessoas na rua. A maioria já havia saído para trabalhar. Em um estado de alerta, ele decidiu desligar o carro na intenção de ouvir o som novamente. Eric decidiu descer do carro para procurar a fonte daquele barulho com mais calma e precisão. Ele não tinha certeza do que estava acontecendo, mas parecia algo que merecia ser investigado. Ele seguiu o barulho até uma esquina bem conhecida e perigosa por conta do tráfico de drogas e crimes causados por disputas entre gangues rivais. E era justamente esse histórico pesado da região que preocupava o oficial. Conforme ele andava pela vizinhança, mantinha a mão perto do coldre, rezando para não precisar sacar a arma. Eric estava tenso. Achava que qualquer coisa poderia acontecer a qualquer momento. Assim que dobrou a esquina, o som começou a ficar mais forte. Parou, e tentou identificar de onde exatamente aquele barulho vinha, e quando se deu conta, percebeu que era de uma lixeira próxima a ele. A princípio, ele pensou que fosse um gato, mas ao chegar mais perto, ele teve a certeza de que a situação era muito mais grave que imaginava. O que ele viu era inacreditável. Suas pernas ficaram trêmulas e seu coração acelerado. O som era de um bebê. Ele estava ali abandonado em uma lixeira, ao lado de várias sacolas de lixo e moscas varejeiras. Eric ficou chocado. Era a primeira vez que se deparava com uma criança naquele estado. A criança estava extremamente fraca, mas ainda tinha força para chorar, o que era um sinal muito importante. Eric ainda tinha a chance de salvar o menino. O policial não podia acreditar no que via, pensava em como alguém tinha sido tão cruel, ao ponto de abandonar um ser indefeso como aquele, numa situação tão degradante. Então o policial, sem muito pensar, agiu rapidamente. Enquanto o bebê chorava, o policial retirou o lixo que estava por cima de seu corpinho, e com muito cuidado, o puxou para fora da lixeira, encaixando a criança em seus braços. Apesar de ainda demonstrar sinais vitais claros, Eric percebeu que havia algo estranho, pois o menino parecia respirar com certa dificuldade. Sem tempo a perder, ele ligou imediatamente para a ambulância, afinal o garotinho estava sabe-se lá quanto tempo em meio ao lixo. Ele não desgrudou do bebê por um minuto, mantendo ele agasalhado e firme em seus braços. Em poucos minutos a ambulância chegou, e mesmo havendo enfermeiros e paramédicos na equipe de resgate, Eric sentiu que deveria acompanhá-lo.
Ele olhou para o bebê em seus braços, que parecia um pouco mais calmo, sentindo-se seguro com ele. Então ele fez o que seu coração mandou. Subiu na ambulância com a equipe de resgate, e foi com eles até o hospital, sem tirar a atenção de cima da criança em momento algum. No caminho, Eric percebeu que não conseguia mais lidar com o bebê sem lhe dar um nome. Então, ele passou a chamar o pequenino de Brian, em homenagem à sua bravura. No hospital, o médico fez vários exames para se certificar de que a criança estava bem. No entanto, Eric temia que Brian tivesse contraído alguma doença, por ter sido deixado em contato direto com o lixo. Felizmente, apesar de tudo, nenhum sinal de doença, ou sintoma grave foram encontrados. O médico apenas chamou a atenção para uma vermelhidão no pezinho do menino, que poderia ser uma reação alérgica, por conta do contato com os lixos. Foi muito difícil para Eric ter que deixar Brian sozinho no hospital, enquanto ele voltava para sua casa e para sua família. Mas enquanto o menino esteve sob supervisão médica, Eric fez questão de visitá-lo todos os dias. De pouco em pouco, Brian foi ganhando forças, e recuperando sua saúde. As assistentes sociais cuidaram do caso, e em pouco tempo, ele foi escolhido para adoção, por um jovem casal, Diana e Arley Cooper. Eles moravam na cidade de Eugene, ao sul de Portland, e se encantaram com o menino assim que o conheceram. E é claro que também ficaram sensibilizados com a história de seu abandono. Durante o processo de adoção, o casal soube que Eric Wilson tinha sido o policial responsável por encontrá-lo, e também por chamá-lo de Brian. Diana e Arley Cooper gostaram do nome, e resolveram mantê-lo, o que deixou Eric muito feliz. Ao mesmo tempo em que estava aliviado pelo fato de o pequeno encontrar um lar tão rápido, estava sentido por não conseguir vê-lo todos os dias. No hospital, visitá-lo fazia com que Eric se sentisse ligado a Brian, e também um pouco responsável por ele. Brian cresceu em um lar cheio de amor e cuidados. O casal Cooper nunca escondeu do rapaz que ele tinha sido adotado. Ele não se tornou uma pessoa revoltada por causa da rejeição de sua mãe biológica, mas sempre se pegava pensando no que poderia ter acontecido, para que acabasse abandonado numa lixeira. Esse era um pensamento que o incomodava, e por mais que imaginasse diferentes situações, nunca seria suficiente para satisfazer seu desalento. Diana e Arley sabiam que aquela dúvida talvez nunca pudesse ser respondida, mas queriam confortar o coração e a mente do filho de alguma forma. Para isso, um dia entraram em contato com a polícia de Portland e perguntaram por Eric. Então souberam que o policial não estava mais naquela corporação, e sim tinha se tornado um veterano dos parques estaduais do Oregon. Eric havia pedido transferência algum tempo depois do incidente com Brian. De certa forma, o encontro com aquele bebê tinha despertado nele a vontade de trabalhar com um tipo de policiamento que tivesse mais a ver com o seu estilo de vida. O casal se lembrava de toda a preocupação de Eric, e de como ele tinha ido além de seu dever, para garantir a proteção e recuperação de Brian. Por insistência, conseguiram o contato do capitão Phillips, que agora estava aposentado, mas sabia o paradeiro do ex-policial. Acho que Eric era mais um assistente social que um policial. Mas agora, pelo menos, ele está entre os bichos na mata, deve estar mais feliz ajudando os turistas e aventureiros, longe do combate aos crimes, foi o que ele disse ao casal, antes de passar o contato da nova divisão de Eric. Pelo telefone, souberam que Eric nunca esqueceu o que aconteceu naquele dia, e que frequentemente se pegava pensando no que teria acontecido com o menino após sua adoção. Então, marcaram uma reunião no chalé de Eric, próximo a um parque nacional. Seria um grande reencontro. Brian estava muito feliz. Finalmente poderia conhecer a pessoa que o salvou em meio ao lixo. Ele queria aproveitar para agradecer por ter se importado tanto com ele naquele momento. Os dias se passaram rápido e finalmente o encontro aconteceu. Eric estava muito emocionado em ver Brian crescido e saudável. Tão diferente de quando o resgatou. Ele explicou ao adolescente que nunca teve filhos, e o mais próximo que chegou de se sentir como um pai, foi quando pegou Brian nos braços pela primeira vez. Sei que parece besteira, mas naquele momento, alguma coisa mudou.
Eu senti um pouco do que deve sentir um pai que tem seu filho em perigo. Brian, então emocionado, deu um abraço em Eric, e disse que precisava agradecê-lo pessoalmente. O rapaz aproveitou o momento, e disse que sentia vontade de conhecer sua mãe biológica, para poder perdoá-la pessoalmente. Também queria saber se Eric Wilson sabia de alguma coisa de seu passado, que o ajudasse a localizar sua progenitora. Nesse momento, o sorriso de Eric desapareceu. Enfim, ele disse que tinha tentado investigar quem poderia ser a mãe dele. Quis procurar nas maternidades de Portland o nome de todas as mulheres que tinham dado à luz nos 2 ou 3 meses anteriores ao abandono de Brian, mas que seus esforços foram barrados pelo capitão Phillips. O capitão disse que se eu quisesse consertar o mundo, deveria ir atrás de bandidos de verdade. Por conta de sarcasmos desse tipo, eu deixei a corporação. Agora já faz tanto tempo, que não sei nem se é possível rastrear, sinto muito, completou Eric. O garoto ficou desolado com aquela informação. Então, ele não teria como encontrar sua mãe, e entender o que havia ocorrido 16 anos atrás. No fim do encontro, antes que o garoto e seus pais fossem embora, o jovem e o ex-policial trocaram contatos, e decidiram se encontrar sempre que possível. Brian só não esperava a notícia inacreditável que receberia de Eric pouco tempo depois. Acontece que Eric percebeu o quanto era importante para Brian conhecer a sua mãe, e pediu uma semana de licença de sua função, para retomar a investigação de onde tinha parado 16 anos atrás. Ele sabia que seria difícil, mas não começaria do zero, já que muitas informações ele havia guardado em um antigo arquivo. Eric começou telefonando para todas as maternidades de Portland, e pedindo arquivos de nascimento daquela época. Nem todos os hospitais tinham arquivos devidamente organizados daquele período, então, teve que se virar com o que mandaram para ele, e precisou contar muito com a sorte. Felizmente, os arquivos que enviaram tinham informações bastante completas de cada paciente, e pôde descartar fichas que saíam do padrão. Eric passou 2 dias inteiros fazendo uma seleção de fichas, e mais um dia fazendo telefonemas. Já eram 9 da noite de uma quinta-feira, quando ele soube de uma mulher, chamada Diana Howe, que tinha dado à luz a um menino, quase 2 meses antes de Eric encontrar o bebê na lixeira. Entre todas as fichas que sobreviveram ao tempo, aquela parecia ser a melhor aposta. Na mesma noite, ligou para a família Cooper. Ele disse que a mulher morava em algum lugar nos arredores do bosque, e teriam que ir até lá para falar com ela, já que não havia nenhum registro de telefone em nome dela. Diana e Arley ficaram espantados com a informação, pois o bosque ficava a poucos quilômetros de onde moravam. Caso fosse confirmado, era possível que Brian tivesse crescido praticamente ao lado da mãe biológica, sem conhecê-la, e sem ter a menor noção de que ela estava mais próxima de que pudesse imaginar. No dia seguinte, Eric foi até Eugene com sua caminhonete, e pegou o jovem Brian. De lá, dirigiram por estradas de terra, e cruzaram córregos até encontrar uma pequena vila de cabanas, ocupadas pelos trabalhadores da indústria de madeira da região. Com algumas poucas perguntas para as pessoas que moravam ali, identificaram a casa de Diana Howe. Ao baterem na porta, uma mulher com menos de 40 anos os atendeu, com um cigarro nas mãos. Ela parecia desconfiada e deu uma boa olhada em Brian. Eric Wilson se apresentou como um guarda florestal e ex-policial de Portland, e queria saber se a mulher tinha vivido na cidade há cerca de 16 anos atrás. A mulher disse que sim, mas que esperava um dia poder esquecer a cidade e tudo o que viveu nela. Eric perguntou se ela podia dizer o que tinha acontecido, e a mulher confessou ter sido uma pessoa horrível, e que se hoje ela não passava de uma viúva pobre, é porque tinha merecido esse destino. Eu mesma me amaldiçoei. Tenho certeza disso. Deus não esperou eu morrer para me punir. Me casei com um homem ruim, fiz coisas ruins, e agora vivo nesse fim do mundo sozinha com a minha culpa, disse Diana. Por acaso, uma dessas coisas que a senhora fez no passado envolveu um bebê? Perguntou Eric, tentando soar o mais amigável possível. Diana regalou os olhos cheios de lágrimas. Começou a chorar e a dizer que enfim sua hora tinha chegado. Você veio me prender? Eu falei para ele que a gente ia pagar pelo que fez, eu falei, Diana dizia, em tom cada vez mais angustiado.
Eric disse que ela precisava se acalmar, e perguntou que história era aquela. Diana explicou que tinha se casado aos 18 anos com Jeremias Howe, um rapaz que tinha se transformado em uma pessoa totalmente diferente, desde que começou a trabalhar para uma indústria, cortando madeira nas florestas. Quando Jeremias descobriu que Diana estava grávida, ele não apenas demonstrou infelicidade, como tinha desconfiado que o filho não era dele. Todo o período de gestação tinha sido um verdadeiro inferno, e Diana sofria diversas ameaças diariamente. Jeremias dizia que iria embora, ou que não a deixaria sair de casa. Pedia para que não tivesse o bebê. Diana tinha medo das ameaças, mas achou que quando a criança nascesse, Jeremias veria como o menino seria parecido com ele, e então suas atitudes mudariam. Talvez até voltassem a ser um casal apaixonado, como antes do casamento. Mas não foi o que aconteceu. O garoto nasceu, e Jeremias inclusive a proibiu de registrá-lo com o seu sobrenome. Diana contou que o homem ficou totalmente paranoico, e decidiu roubá-lo numa noite, enquanto ela e o bebê estavam dormindo. Quando o homem voltou para casa sem a criança, Diana ficou desesperada, e correu para ligar para a polícia, mas o homem a ameaçou com uma faca, e disse que já era tarde para ela se preocupar com aquele bebê, e que ele havia feito o que ela não teve coragem de fazer, e que deviam sair da cidade o mais rápido possível. Um ano depois, Jeremias morreu em um acidente de trabalho na madeireira, o que aliviou a mulher de uma vida sob constantes ameaças, mas o fato é que ela nunca se perdoou por não ter conseguido proteger seu próprio filho. Ela desenvolveu uma depressão profunda, e ainda pensa em como estaria seu filho caso tivesse sobrevivido. Isso tudo que eu vivo é uma maldição. Uma maldição por causa do crime que eu deixei acontecer contra uma criança indefesa. Meu Deus, ele era só um bebezinho. E agora, o Senhor está aqui para me prender. Nesse ponto da história, não só ela, mas Brian também chorava. Eric então a segurou pelos ombros, e disse, ninguém vai te prender. Agora, respire fundo, e preste atenção ao que vou dizer, porque ninguém está aqui de brincadeiras. Eu encontrei seu menino 16 anos atrás, e ele está aqui agora, para te conhecer. Diana ergueu a cabeça, e observou Brian mais uma vez. Ela não sabia o que fazer, ou o que pensar. Estava em choque. Enfim, os dois se abraçaram novamente, 16 anos depois. A última vez que o fizeram, Brian era apenas um recém-nascido. Eu sobrevivi, disse o jovem. No final daquele dia, Eric Wilson se sentia completo como nunca antes em sua vida. Ele não só tinha reencontrado Brian, como agora o jovem tinha entendido muito melhor a sua própria história. Para um garoto que não tinha nada além de sacos de lixo ao seu redor quando foi encontrado, agora ele tinha duas mães, um pai, e um amigo que faria de tudo por ele. Fazer o bem ao próximo é a chave para a construção de um mundo melhor, pois a bondade que semeamos hoje será a esperança que colheremos amanhã. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!